Mercado da bola atualizado. Náutico sonda a situação do goleiro Pedro Rocha, da Ponte Preta. O lateral esquerdo, Fernando, deve deixar o Atlético Paranaense ao fim da temporada. O staff do atleta de 26 anos já procura um novo destino para o jogador. Chelsea monitora a situação do jovem meia Felipe Moraes, destaque da base do Cruzeiro. O atleta de 17 anos é titular da seleção brasileira sub-17 na Copa do Mundo da categoria que está em disputa. Guarani encaminhou a contratação do atacante Maranhão, que pertence ao Maringá e está emprestado ao Atlético Goianiense. Felipe Sampaio foi contratado em março de 2022, quando o Botafogo tinha se tornado SAF recentemente. O defensor passou por empréstimos durante a temporada de 2024. Atualmente, o atleta está trabalhando no Botafogo junto do preparador físico, Luiz Felipe Sinforoso. Contrato de Felipe Sampaio com o Botafogo se encerra no final da temporada, e seu futuro será em outro clube. Mercado asiático, europeu e brasileiro estão de olho no jogador que recentemente completou 31 anos. Santos tem interesse no retorno de Gabigol para 2026, mas não há negociação no momento. Contrato do atacante com o Cruzeiro vai até final de 2028. Kleber está em final de contrato e de saída do Avaí. Atacante recebeu propostas de clubes brasileiros para 2026. Thiago Silva vê com bons olhos uma volta à Europa para ficar perto da família e deve deixar o Fluminense em dezembro. A decisão está praticamente tomada e deve ser comunicada ao tricolor em breve. O zagueiro de 41 anos deixaria o Flu ao final deste ano, mesmo com contrato até junho de 2026. A diretoria quer renovar o vínculo, mas entende o desejo do jogador. Um acordo entre as partes deve ser selado após a participação na Copa do Brasil. A família de Thiago Silva mora na Inglaterra e o jogador quer priorizar o fim da carreira ao lado deles na Europa. As portas estão abertas para clubes do velho continente. Após a aposentadoria como jogador, o zagueiro vai se tornar treinador. Com lesão na coxa, Pedro, do Flamengo, está fora da final da Libertadores contra o Palmeiras e não deve mais jogar em 2025. Grêmio rejeita a proposta do exterior por Alisson e estabelece estratégia para valorizá-lo em 2026. Aston Villa também está de olho em Alisson. West Ham pode fechar com Caio Jorge usando o dinheiro da venda de Lucas Paquetá ao Flamengo. Flamengo segue interessado na contratação do meia, que pode deixar o time inglês já na próxima janela de transferências. Galatasaray é mais um interessado em Robinho Júnior do Santos. Inter de Milão e Espanhol também estão de olho e a venda do atacante na próxima janela não está descartada. Coritiba tem interesse na contratação do meia argentino Agustín Martegani, do Boca Juniors, para 2026. Guarani tem interesse na contratação do lateral direito Marcos Vinícius, do Avaí. Lyon sonda a situação do atacante Kaique, jovem promessa da base do Atlético Paranaense. O atleta de 17 anos está disputando a Copa do Mundo Sub-17 pela seleção brasileira. Atlético Paranaense tem interesse na contratação do atacante Ademir, do Bahia. O atleta de 30 anos soma 4 gols e 11 assistências em 50 jogos nesta temporada. O Atlético está próximo do acesso à Série A e possui 2 jogadores com cláusula de compra automática em caso de promoção: o lateral Gaston Benavides e o atacante Kevin Velasco. Velasco, emprestado pelo Puebla, deve ser adquirido por $1,2 milhão se o clube subir e ele participar de 50% dos jogos de 2025. Já Benavides, emprestado pelo Talleres, tem compra estipulada em $1,8 milhão, condicionada apenas ao acesso. Fernandinho decidiu aposentar dos gramados. A confirmação se deu durante a participação dele no jogo beneficente, realizado na noite de quarta-feira na Arena da Baixada, em Curitiba. O agora ex-volante, de 40 anos, teve passagens por Shakhtar Donetsk, Manchester City e Atlético Paranaense. De la Cruz pode deixar o Flamengo em 2026. A condição física do meia uruguaio colocou o seu futuro em xeque no rubro-negro. Desde maio, os problemas nos 2 joelhos acentuaram e prejudicaram sua atuação. De la Cruz tem lesão crônica no joelho direito e neste ano passou a sofrer com inflamações também no joelho esquerdo. Por isso, tem sido poupado com frequência de jogos e treinos por causa de dores. O Fla não se oporia em negociar o meia. Entende-se que uma mudança de ares poderia fazer bem, até mesmo para ele que está frustrado por não conseguir jogar com frequência. O contrato do atleta vai até junho de 2028. O lateral esquerdo, Leonan, não permanecerá no Figueirense para 2026. Com a camisa do Furacão, o atleta disputou 19 jogos com 3 assistências. Inter de Milão tem interesse na contratação do atacante Giovani, do Hellas Verona, que pede 30 milhões de euros para negociar o brasileiro.
O jogador de 21 anos foi revelado pelo Corinthians e vem se destacando no Hellas. Lucas Cândido não terá contrato renovado com a Ponte Preta para 2026. O meio-campista estava com 5 meses de salário atrasado na Macaca. Time alemão tem interesse e deve formalizar proposta por Otávio, goleiro do Cruzeiro e titular da seleção sub-20. São Bernardo acertou a contratação do atacante Pedrinho, que estava livre no mercado após deixar o Cuiabá. O Alisson Maia está de saída do Vila Nova. O zagueiro de 34 anos não terá seu contrato renovado para 2026. Grêmio aceita vender Gabriel Mack por valor astronômico e Liverpool, Zenit e Porto monitoram o meia atacante. O meia revelação do Imortal só pode deixar o Brasil quando completar 18 anos e diretoria gremista pede mais de 100 milhões de reais para fazer negócio. Felipe Luiz fica revoltado com pressão no Flamengo e vai bater o martelo sobre renovação em dezembro. Jorge Nicola afirmou que o técnico flamenguista não anda satisfeito com questionamentos da torcida após derrota para o Fluminense. O Everton pode ser contratado pelo Grêmio após aprovação total interna para uma investida no goleiro? Goleiro é visto com bons olhos pela direção e pode receber uma proposta. West Ham dificulta a vida do Flamengo e exige 421 milhões de reais para vender Lucas Paquetá em janeiro. Flamengo ainda quer a contratação do meia. Mas os Hammers não pretendem facilitar a saída para a próxima janela de transferências. O atacante Léo Pereira, que pertence ao CRB e está emprestado ao Sport, despertou o interesse de 3 clubes da China. Entre essas equipes, 2 já formalizaram propostas de compra, enquanto outra manifestou interesse via empréstimo. Vitória e Sport negociam a troca definitiva entre os goleiros Thiago Couto e Gabriel Vasconcelos. Ambos atuam por empréstimo. Guarani vence a concorrência com o São Bernardo e acerta a contratação do zagueiro Rafael Donato, do Novo Horizontino. Atlético Paranaense sonda a situação do atacante Jefinho, do Botafogo. Equipes do Brasil têm feito sondagens pelo lateral esquerdo Mário Sérgio, que estava no Avaí, para 2026. Em 2 temporadas pelo Avaí, Mário Sérgio disputou 76 partidas, marcou 6 gols e deu 7 assistências. Foi campeão catarinense de 2025 e eleito o melhor lateral esquerdo da competição. Pedro Caixinha está muito perto de ser treinador do Juárez do México. Neymar pode ser poupado do jogo entre Internacional e Santos, segunda-feira no Beira-Rio. O craque sentiu um pequeno incômodo no joelho esquerdo no jogo contra o Mirassol e pode ser preservado por precaução. Neymar tem treinado normalmente, porém o pequeno incômodo pode piorar se o jogador for submetido a uma alta carga física. Como em um jogo, o Santos entende que precisa do astro 100% fisicamente para a reta final do Brasileirão. Flamengo segue avaliando o mercado da bola para a próxima temporada e o meio-campista Fred, que atuou na Copa do Mundo de 2022, pode receber uma oferta. Corinthians define Everton Cebolinha como prioridade para 2026. Everton Cebolinha é apontado como o jogador que faria a diferença para o setor ofensivo do Corinthians em 2026, e Dorival Júnior agiu a favor do timão.